Olá, seja bem-vindo ao Comandando.life e hoje eu vou falar de um assunto que é bem delicado, que as pessoas têm várias opiniões diferentes, mas eu vou contar a minha experiência aqui e o que eu acho sobre a educação brasileira. Eu já fui professora e eu não quero mais ser professora, pelo menos não enquanto a situação da nossa educação continuar da forma que está, e eu vou contar pra vocês por quê. Antes de mais nada, já se inscreve no canal, já ativa a notificação, já deixa o like, já compartilha, faz tudo que tem que fazer, ajuda muito o nosso canal. E esse vídeo eu vou pedir em especial que vocês compartilhem com pais, porque é um alerta para vocês pais. Por que que casos como o de Realengo, lá no Rio de Janeiro, casos como o de Suzano acontecem? Por que que a educação está do jeito que está? Por que que a gente ouve tantos casos absurdos de coisas que acontecem nas escolas? E eu vou contar pra vocês um pouquinho assim da minha experiência como professora, das escolas que eu passei, das experiências boas, das experiências ruins e por que que a educação está como está. Vamos começar pelo começo. Eu vou usar um outro aparelho celular aqui pra poder me guiar, pra eu não me perder e não esquecer de nada. Então às vezes eu vou olhar pra baixo por isso. E eu quero deixar tudo muito bem explicado e claro, de maneira bem objetiva. Vamos lá. Primeiro, começando do começo, é bom, né? Eu sempre estudei em escola pública, eu sei como é a rotina de uma escola pública, eu sempre via vários professores que faltavam, eu sempre vi coisas que não estavam legais nas escolas. Eu nunca gostei muito de ir pra escola, apesar de ser muito estudiosa. Eu era daquela que estudava tudo em casa, chegava na aula e queria tirar sal com a cara do professor. Eu sei, eu era chata, tipo Hermione, sabe? Ai, muito chata. E eu mudei bastante. Mas, enfim, eu nunca gostei desse modelo de escola que a gente tem no Brasil. É um modelo engessado, é um modelo totalmente errado. E eu vou explicar pra vocês por quê mais pra frente no vídeo. E eu vou explicar também essa questão do porquê eu desisti de ser professora, né? E eu, quando quis e decidi fazer história, eu não queria fazer no sentido de ser professora. Eu pensei em ser professora por um tempo. E depois eu gostaria muito de, assim, ter me especializado, ainda vou me especializar, se Deus quiser, em alguma coisa ligada ou à restauração de objetos antigos, ou à arqueologia. Eu amo arqueologia, amo coisas antigas, gosto muito de história antiga e tenho muita vontade de fazer um mestrado, doutorado nessa área. Ainda sou muito jovem, tenho muito tempo, mas até os 40 anos eu gostaria muito de ter feito um mestrado, um doutorado nessa área, porque é uma área que eu gosto muito, é o que eu sempre quis fazer, que é fazer arqueologia, mas não foi possível, não foi possível. E é muito difícil esse tipo de curso no Brasil. Então eu falei, olha, eu vou fazer história, eu vou dar aula por um tempo, né, junto dinheiro, e aí consigo fazer meu mestrado, consigo fazer outras coisas e vou migrando para outros tipos de trabalho. E ok. Eu comecei a dar aula, eu sabia que ia ser difícil, eu sabia que ia ganhar pouco, né, comparado assim ao que um professor no resto do mundo ganha. No Brasil se paga muito mal um professor. Eu sabia de todas essas dificuldades do dia a dia, da falta de estrutura, da falta de várias questões que envolvem a educação. E mesmo assim eu falei, não, eu consigo, eu vou enfrentar essas questões e vamos lá, né? Eu sempre amei história e tive um professor, o professor Adilson, estudei no ETAL. O professor Adilson me dava aula de história, professor... Muitas saudades, nunca mais pude te ver ou falar contigo, mas vendo esse vídeo, foi por tua causa que eu quis estudar história. E tinha várias matérias que eu gostava, mas a que eu mais gostava era história. Então eu falei, vai ser história. E, enfim, escolhi história. Comecei a estudar, fiz a faculdade, ok. E ainda no período da faculdade, eu comecei a trabalhar como professor eventual. Olha, a não ser que eu esteja passando fome ou esteja com muita necessidade, eu não gostaria de voltar a ser professor eventual. Se você eventual tá assistindo esse vídeo e gosta de ser eventual, sabe, eu te admiro muito, mas eu odiava. Ser eventual é a pior coisa, você ganha menos, você dá muita aula, toda hora te chamam pra dar aula na escola pra substituir a aula de outro professor. Os alunos não querem saber da sua aula porque sabem que você é um substituto, sabem que não vale nota, sabem que não influencia em nada e eles não estão nem aí, não, sabe? A maioria é muito difícil.
Às vezes você chega numa sala e consegue pegar a sala, cativar a sala. Aí a sala gosta de você, aí você bola umas atividades, eles respeitam, fazem atividades. É super bacana. Mas a maioria não rola, entendeu? O resumo é isso, não rola. Então eu comecei a trabalhar como eventual e foi complicado a escola que eu tava, porque apesar de eu ser eventual, eu não vou falar o nome específico das escolas, né? Mas era uma escola na Zona Leste, na Vila Carrão. E eu estudava no Tatuapé, então eu ia lá pra lá trabalhar à tarde e à noite eu ia pra faculdade. E era horrível, porque eu era eventual e me cobravam como se eu fosse um professor efetivo. Ah, queriam saber que atividades eu estava dando, queriam saber que tipo de coisa eu estava lecionando para os alunos. E toda hora eu ficava cobrando isso ou aquilo. Ou, por exemplo, se eu tinha dado 3 aulas numa sala bem difíceis, aí eu tava, sabe, já cansada, você tem um trabalho, estuda, sabe? E eu tinha alguma coisa pra faculdade fazer, eu falava, olha, essa aula eu não vou dar não. Porque você tem, né, fala, olha, eu não posso dar essa aula, eu preciso resolver tal coisa. E você não tem horário eventual, você pode não ir também. Ah, eu não quero ir. Hoje eu não posso ir, não vou. Porque você não recebe salário, você só recebe se você vai. E queriam te obrigar a dar aquela aula. Você falava, não, mas eu não posso dar essa aula, eu tenho que ir embora, sabe? Ou eu tenho que fazer tal coisa. E não deixavam. E umas coisas muito estranhas, assim. Eram salas super difíceis, alunos muito, muito sapequinhas. E queriam cobrar que a sala estivesse em silêncio e eles estivessem fazendo atividade, sendo que eles não davam estrutura nenhuma. Quem imprimia as atividades? Eu. Quem preparava as atividades, imprimia, pagava tudo por isso? Eu. Quem levava material para os alunos fazerem atividades? Eu. E eu tirava da onde? Do meu salário. Porque não dá. Como é que você vai dar aula sem material? Sem as atividades adequadas? Não tem como. Não tem como você dar aula nessa situação. E eu comprava as atividades, comprava as folhas, comprava material. E era a única forma que eu conseguia dar aula. E acabava saindo muito caro essa brincadeira, porque eu ganhava na época, eu dava o quê? Sei lá, R$ 600. Dava bem menos que o salário mínimo na época. Dava R$ 600, eu gastava uns 200 com material e cópias e coisas para os alunos. E me sobrava R$ 400, dos quais eu pagava 100, cento e pouquinho a condução. Isso é, eu trabalhava todos os dias, o mês inteiro, e ganhava 300 e poucos reais. Essa é a realidade. Para substituir aulas de outros professores que tinham um salário maior que o meu, ganhavam mais pelas aulas e que não iam ser descontados, porque tiraram licença, faltaram para ir no médico. Não estou menosprezando quem falta para isso. Eu vou entrar nesse assunto também para demonstrar que também tem um exagero nesse aspecto das faltas dos professores. Mas enfim, essa minha primeira experiência foi meio chata. Eu fiquei pouco tempo nessa escola, logo eu desisti, saí, não quis mais. E aí eu acabei a faculdade, comecei a procurar uma escola mais perto de casa, porque aí compensava, né? Perto de casa pra não ter que ir pra outro lugar muito longe. E aí eu comecei a trabalhar numa escola próxima de casa. Era uma escola onde a direção era muito boa, tinham vários professores muito legais, a secretaria fazia tudo muito certinho. E os alunos eram muito cheios de energia, muito, muito, muito. Eles tinham energia assim, ó, lá em cima. E mesmo assim eu trabalhava também como substituta, mas aí já era uma coisa fixa. Eu tinha as minhas aulas, né, programadas. De segunda-feira eu não ia, que é maravilhoso. Eu não gosto de trabalhar às segundas, porque eu tinha uma rotina de sábado e domingo muito puxada. E segunda-feira eu não ia e trabalhava todos os outros dias. O professor tem essa vantagem de você, né, realocar os seus horários de uma maneira mais tranquila. E nessa escola eu também trabalhava com substituição, mas era uma coisa um pouco mais organizada e tinha um pouco mais de estrutura, um pouquinho mais de material, de outras coisas, mas ainda assim eu tirava muita coisa do meu bolso, muita coisa. Eu gastava uns 200, 300 reais por mês para poder fazer atividades com os alunos, para poder fazer coisa com os alunos. Eu não estou reclamando do dinheiro que eu gastava, porque eu gastava acreditando que eu estava fazendo o melhor. E eu acho que estava mesmo, eu estava fazendo com que a minha aula fosse o melhor possível. Era o melhor que eu poderia fazer naquele momento, além de um quadro e um giz, sabe? Eu tinha muito mais para oferecer e eu gostava disso. E os alunos gostavam, então eles colaboravam com a aula e as coisas fluíam, o meu dia era melhor do que simplesmente passar a lição num quadro negro, que eu, sinceramente, não vejo sentido nisso. Mas enfim, isso daí fica para outro vídeo. Aí eu já trabalhei também em outras escolas que a direção era horrorosa. Já trabalhei em outras escolas em que a direção era maravilhosa. E tem uma diretora, por exemplo, a Cida, que
tô com saudade dela, faz tempo que eu não falo com ela, a gente agora mora longe, né? E antes eu ia lá, via o filhinho dela e tudo mais. E a Cida sempre foi uma ótima diretora. A Ana Cristina, uma ótima coordenadora, faz muito tempo que eu não falo com elas também. E, enfim, foram escolas que eu passei, foram lugares que eu passei, que eu tive uma experiência positiva com a educação, né? Apesar de todo o resto. E uma escola que eu tive a melhor experiência foi na escola que fica em Mariporã. E eu trabalhava na Cantareira, escola maravilhosa. Um abraço aí, beijo para meus alunos se estiverem me assistindo. Alunos maravilhosos, escola muito legal, muito bem organizada. Tinha um quadro assim legal, os professores meio chatos, outros legais, aquela coisa, sabe? Morna assim. Mas em relação aos alunos eu gostava muito, amava aqueles alunos. Nossa, ainda me emociona de lembrar deles e foi uma das melhores experiências da minha vida dar aula pra eles. E isso com certeza eu jamais vou esquecer dessa experiência minha com eles. E foi muito bacana, eu ajudei a organizar a formatura. Foram 2 anos que eu trabalhei nessa escola e foi muito bacana, eu tive uma experiência muito boa. Mas eu gostava ainda muita coisa pra, enfim, apoiar o meu trabalho, sabe? Pra ter aquele apoio de materiais e coisas que eu não tinha, oferecidas pela educação. Vocês vão entender, eu tô contando assim mais ou menos a minha experiência e depois eu vou falar pra vocês, assim, fazer um alerta pra todo mundo. De coisas que eu vi, apesar da minha experiência boa ou ruim, coisas que eu vi na educação e nessas escolas. E até que eu fui chamada pro concurso do estado, que eu já tinha passado, já passei em vários concursos de educação, já passei na cidade de Cajamar, eu passei em primeiro, em Santana do Parnaíba eu passei em sexto, já passei no concurso do estado de São Paulo, que eu passei na posição 69, e da minha área, né, óbvio. E eu fiquei 2 anos esperando esse concurso, eu fui chamada. E quando eu... 2 anos não, 3 anos. E quando eu fiz o concurso, foi logo que eu acabei a faculdade, eu morava no Tucuruvi. Então eu escolhi a minha diretoria naquela região. E passaram tantos anos, tanto tempo, que eu mudei de casa, mudei de vida, mudei de muita coisa. E a escola acabou ficando longe pra mim. Mas mesmo assim eu falei, ok, eu fico 1 ano lá, depois eu consigo uma mudança, né? Tem um artigo específico pra isso dentro do estado de São Paulo, que você consegue uma mudança no estado de São Paulo e você consegue transferência para a sua região. E eu pensei nisso, ok, é concurso, vamos lá. E eu estava grávida na época, eu falei, não, vou sim assumir o concurso, porque eu não sei como vai estar o ano que vem como contratada, porque eu era contratada, e não, a gente recebe pior que CLT, tá? Não recebe férias, não recebe nada. E eu pensei, vou assumir sim o concurso, apesar de ser longe, e depois eu peço a minha remoção e outras coisas, enfim. Aí, eu fui pra a última escola, e foi essa que me fez não querer mais ser professora. Até então eu estava tolerando todo o sofrimento de coisas que eu via, que eu já vou explicar pra vocês. E que me incomodavam demais, e que me entristeciam demais no meu trabalho. E que me fez, com certeza, não querer mais ser professora. Como eu disse, eu estava grávida, num momento sensível, óbvio que a gente tá sensível. E eu fui pra uma escola difícil, num lugar não muito bom, com um cheiro horrível, a escola fedia, porque tem um piscinão do lado. E era um fedor o dia inteiro no nariz. Calor horrível, pernilongo, rato dentro da sala de aula, sabe? Não tinha inspetor. E eu tinha muito medo de dar aula lá por causa dos alunos, que eram muito agitados. Tinham uns muito agressivos com a gente, professor. E eu me sentia muito insegura. Claro que a gente não passa essa insegurança pros alunos. Mas eu me sentia muito insegura. Eu morria de medo de um tá brigando com o outro, esbarrar em mim, sabe? Assim, meu filho nascer antes, eu tinha que ficar dando bronca, isso me cansava, doía minha barriga. E era muito complicado. Não tinha um inspetor pra falar, olha, você pode vir até aqui e resolver pra mim? Porque eu não posso separar aquela briga, sabe? Então, geralmente brigavam, eu mandava um aluno ir buscar a coordenadora pra resolver. Era, assim, o que eu pude faltar, eu faltei. Porque não tinha como, eu viajava, dirigia durante 1 hora até chegar lá. Trabalhei até meus 8 meses, meu filho nasceu antes, tem vídeo aqui no canal explicando. Meu filho nasceu antes, nasceu prematuro e boa parte disso foi por todo esse estresse dessa escola. E eu falei pro meu esposo, foi aí que eu tomei a decisão, depois que passou minha licença maternidade, eu tinha a opção de pedir, né, o artigo específico, eu não lembro qual é, acho que é 22, pra dar aula aqui em São Sebastião.
Mas eu falei pro meu esposo assim, eu falei, olha, eu não estou feliz dando aula. Não é uma coisa que eu pretendia fazer pro resto da vida. E a última experiência que eu tive foi muito chata. E eu falei pra ele, olha, se você e eu queremos ter outros filhos, eu não quero estar grávida e dando aula. Não quero. Pra mim é péssimo. Eu tenho que ficar dando bronca, falando alto, falar durante a gestação. Isso pra mim foi muito ruim na gravidez do Matias e eu não queria estar grávida de novo e dando aula. E foi uma coisa que eu combinei com ele e ele disse, ok, então pede exoneração, sai, se esse é o melhor, resolve assim, eu trabalho, você busca outro trabalho, outra coisa que você queira fazer, vai no seu tempo e assim fica. E a gente aqui é muito assim, o que ele ganha é nosso, o que eu ganho é nosso, então eu não tenho problema com nada disso. Na verdade, muitas das coisas quem administra, o que paga, quando paga sou eu, porque meu esposo trabalha fora, ele é um pai muito presente, ele ajuda nas coisas da casa, ele edita os vídeos pra mim, ele faz um monte de coisa aqui no canal, muita coisa mesmo, então ele nem tem muito tempo pra fazer essa parte, sou eu que faço, porque ele é tranquilo pra mim eu não trabalhar fora. Então eu desisti de ser professora. E os seus filhos, isso eu vou falar agora pra vocês pais, não estão seguros nas escolas. Não estão seguros, não estão bem lá, não estão indo pra aprender, não estão indo pra crescer mentalmente, psicologicamente, não estão. As escolas estão abandonadas, as escolas estão sujas, largadas ao léu, sabe? Não tem muito sentido, não tem inspetor, não tem organização. As crianças vão com todo tipo de roupa pra escola. Algumas meninas são teoricamente abusadas na escola, porque os meninos passam a mão, elas vão com roupas super provocantes. Os meninos também são super assim agressivos um com o outro, agressivos com os professores. Os professores não conseguem dar aula. Você pode ser professor e vir aqui embaixo, eu consigo. Não, não consegue. Você consegue ensinar um aluno de 40. Isso não é dar aula, isso não é ensinar, isso não é instruir, que eu acho que é o principal que está faltando no Brasil, é instrução, que não tem, não existe, porque educação a pessoa pode ser muito educada, mas não ter instrução nenhuma. E muito, muito, muito abandonadas as escolas. Qualquer pessoa entra em qualquer escola. É só você chegar lá e falar que quer falar com alguém, que quer conhecer a escola, não vão te pedir RG, você não vai ser revistado e você entra na escola. E aí que eu chego. Eu sei que esse vídeo tá enorme, eu sei, mas não fica aí. Aí você chega nessa parte que eu tô falando, sobre por que casos de Suzana e Realengo acontecem. Nas escolas não há organização nenhuma. É muito complicado mesmo. A organização é mínima que existe nas escolas. Algumas mais, outras menos, claro. Mas tem escolas que são muito perigosas. Eu já ouvi relatos de professores, amigos, que o aluno levou arma pra escola, o aluno levou faca pra escola, que não respeitam os professores. A gente vê vários casos de professores agredidos e eu morria de medo disso acontecer comigo, principalmente quando eu tava grávida do Matias. E eu ficava muito triste, chateada, porque eu tinha que trabalhar com medo. E aquilo não deu mais pra mim. E outra, você ganha muito pouco, muito pouco. Eu me esforçava muito, eu tirava do meu bolso, eu comprava várias coisas, comprava material, ajudava aqueles alunos que não tinham material, eu comprava, eu levava pra eles e fazia o melhor que eu podia fazer. Mas chegou num ponto que eu não queria mais fazer. E aí você se acomoda. Como tem muitos professores acomodados, muitos, que não fazem nada, literalmente nada. Eles entram na sala, mandam os alunos copiar do livro e só. Mais nada. E ele ganha o salário dele igual ao meu, que vou lá, trabalho, estudo, preparo aula, preparo as coisas, compro material e ele vai ganhar o mesmo salário que eu. Isso acaba te decepcionando. Você fala, não importa o que eu faça, eu não vou conseguir ganhar um salário que supra as minhas necessidades. Não vou conseguir. Então, eu tô sendo uma professora ao qual o Estado não me paga. Então eu desisti de ser professora. Por enquanto, desisti de ser professora no Estado. E o principal alerta é: não tem segurança nas escolas. Nenhuma. E seu filho não tá aprendendo. Seu filho está aprendendo muito mal. Tá aprendendo nada, é isso. O que tá aprendendo é ser influenciado com ideias e coisas ideológicas que eu não vou entrar em detalhes nesse vídeo. E eu queria muito que esse vídeo fosse compartilhado. Que eu não fui iludida para ser professora, mas a realidade do que eu vi
foi muito, muito pior do que eu esperava. E foi muito pior em relação à educação brasileira, que simplesmente faliu. Não existe educação brasileira, essa é a real. As crianças vão para a escola e o professor é o babá delas. E elas não estão aprendendo. Então, se o teu filho está numa escola pública, ou até numa particular, é muito fácil entrar numa escola particular. Eu chego lá e falo, olha, eu queria colocar meu filho nessa escola, será que eu poderia entrar para conhecer a escola? Você entra para conhecer a escola e você tem acesso. E isso tem que mudar no Brasil. Ninguém pode ter acesso ao seu filho na escola. Ninguém pode ter acesso à escola no período de aula que não seja revistado, que não seja confirmado quem é, sabe? Que olhem o RG, que revistem, tenham segurança. O ideal é que toda a escola tivesse seguranças, tivesse vários inspetores. Eu já vi inspetor que os alunos estavam lá no pátio e o inspetor sentado na sala dos professores sem fazer nada. E é esse tipo de coisa que acontece. E é por isso que eu defendo sim, que a educação não devia ser pública. A educação deveria ser tudo privada. Os alunos deveriam receber um voucher, deveriam receber um valor por mês. Você, pai, receber. Ir lá e matricular o teu filho na escola privada que você quiser. Na escola privada melhor que você puder. Ou você paga uma parte você paga com esse valor. O Estado hoje paga muito caro por aluno e a educação não funciona. Não funciona. Essa é a realidade. A realidade é chegar no final do ano e a supervisora ir falar assim, ó, tem muito aluno reprovado. Passa metade desses alunos, dá um jeito. E é isso. E aí você como professor fica assim, ó. Aquilo me magoava demais, demais. Eu vi aqueles professores acomodados que não davam aula, os alunos agressivos, você não conseguir dar a sua aula, você tem que gastar do seu dinheiro para fazer as coisas, você trabalhar com medo. Um medo de ser agredido, um medo de machucarem você, um medo de você revidar e você ser preso por resto da sua vida, porque tocou no adolescente, né? Um adolescente lindo, maravilhoso, anjinho que não faz nada. E é complicado, gente, muito complicado. E eu não quero ser uma pessoa acomodada, jamais. Esse é um dos objetivos e é uma coisa que eu quero passar no canal pra vocês. E não quero ficar a vida inteira sendo professor. Muita gente falou, ai, não desiste. Desisto sim. Não quero. Se um dia que eu voltar a dar aula, ou dar aula numa escola particular, ou dar aula de novo na educação, eu posso até voltar a dar, desde que a situação esteja totalmente diferente. Eu acredito que ela possa mudar, mas depende dos pais. Os pais não estão se envolvendo mais na educação dos filhos, não cobram, eles só querem saber se os filhos vão pra escola, para eles poderem ficar livres dos filhos, para eles poderem ir trabalhar. Eu entendo, você quer trabalhar porque precisa, eu entendo. Mas no fundo, é isso. A maioria não está interessada se o filho está aprendendo ou não. E no final das contas, as crianças estão inseguras nas escolas. Não estão aprendendo nada. Estão sendo abusadas psicologicamente, fisicamente, emocionalmente. E é isso que acontece nas escolas hoje. Então, por esse motivo, eu desisti. Eu sei que eu não ia conseguir fazer nenhuma mudança muito grande lá dentro. E eu acho que com esse vídeo, talvez eu consiga fazer alguma coisinha. Talvez um pai fique em alerta. Talvez alguma escola veja isso e tome providências. Eu não sei. Eu acho que aqui é muito mais vantagem. É muito mais possível eu atingir algo do que lá. E, enfim, infelizmente, essa é a realidade do nosso país. Essa é a realidade da educação no Brasil. E é muito triste ver isso. Que eu acredito, é muito bom ver um aluno aprendendo, eu já tive essa experiência. Isso me emociona muito. É muito bom ver eles aprendendo e falar, uau, professor, eu aprendi. E você falar, legal, eu tô aqui se você precisar de ajuda, né? Se você quiser aprender mais. É muito bom isso. Mas não vale a minha vida, não vale a minha paz, não vale a minha tranquilidade. E ainda praticamente você não receber nada por isso. Então, afinal, nós temos que trabalhar, temos sim que nos valorizar. Ser professor não é um sacerdócio, não é você trabalhar de graça. Ser professor é você trabalhar correto e ser pago justamente pelo que você ganha. E isso não acontece no Brasil, não pelo menos nas escolas públicas. Não acontece mesmo. Até em prefeitura, que talvez seja mais tranquilo e você ganhe mais, mesmo assim, não é o que você merece ganhar se você é um professor dedicado, se você é um professor que busca realmente que seus alunos aprendam. E foi por isso que eu desisti de ser professora. No momento eu dei uma pausa nessa questão. E nunca foi uma coisa assim que eu sonho nisso, é a profissão que eu quero ter. Nunca tive isso. Foi meio que um caminho que eu encontrei na minha vida e o qual eu tô seguindo por outro caminho agora, que é esse canal.
E eu peço muito que vocês compartilhem esse vídeo. Muito, 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 muito. E que esse vídeo seja um alerta para os pais, que possa ajudar alguém a ver que a educação no Brasil simplesmente acabou.